Bom dia, meu nome é Gabriel. Eu vou falar sobre o uso etnobotânico do látex da mangabeira e o resgate do conhecimento ancestral de pantaneiros da Inhacolândia. Bom, introdução. O Pantanal ele é uma extensa planície de inundação que é banhado pelo rio Paraguai e os seus rios afluentes, que apresenta diferenças características endoclimáticas. Ele ocupa grandes áreas do estado do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e pequenas porções inseridas nos países linfotróficos como o Paraguai e a Bolívia. Bom, a Fazenda Castres ela é situada na região do Pantanal da Inhacolândia, que fica no município de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, próximo à rodovia MS 228, que essa fazenda ela pertence a descendentes do Inheco Gomes da Silva, que ele foi um dos fundadores da fazenda na década de 1890. E é interessante que o Inheco Gomes ele deu origem ao nome do Pantanal da Inhacolândia. O Pantanal da Inhacolândia é referente ao seu nome, Inheco. Bom, o Instituto Alma Pantaneira e o Médicos do Pantanal, ele presta assistência médica, odontológica, veterinária e outras atenções à saúde do pantaneiro, que também realiza resgates culturais. Além de dar atenção à saúde, os voluntários eles registram história, causos, receitas culinárias e contos de assombração, tudo com fundamento a manter a história do local e assuntos socioambientais. Bom, o conhecimento ancestral, ele outrora transmitido tanto oralmente entre a geração das fazendas, ele está começando a desaparecer devido ao envelhecimento da população, que possui essas informações, e a não transmissão do conhecimento às novas gerações, né, que muitas vezes não se interessam pelos assuntos. Bom, um idoso, ele residente da fazenda de Castres, demonstrou muita bagagem cultural da parte etnobotânica, e sendo assim possível o único da região que ainda possui informações detalhadas do antigo uso do látex da mangabeira como impermeabilizante para capas de chuva, que além de ele conhecer essas plantas, ele anteriormente ele era utilizado no dia a dia dos pantaneiros, né? Bom, a interação entre as sociedades humanas e as plantas, ela é estudada pela etnobotânica, que ela basicamente investiga como os recursos da flora são utilizados para usos alimentares, vestuário, abrigo, magia, religião e medicina, entre outros também. Pelas diferentes comunidades, desde as práticas tradicionais também até as aplicações modernas, né? Indicando sua importância histórica, cultural e científica também. E assim, ele se impõe-se a necessidade de salvar o conhecimento ancestral e tradicional também, integralizando os saberes práticos, né, ligados à ciência da saúde e ciência da natureza. Bom, o objetivo desse trabalho ele era resgatar o conhecimento ancestral do pantaneiro, de um peão, né, de 84 anos que trabalha na fazenda Castres, que ele utiliza o método látex como impermeabilizante para capas de chuva. Ele utiliza o látex da mangabeira. E também registrar, né, a forma escrita e audiovisual como o intuito de transmissão do conhecimento ligado à ciência da natureza para as futuras gerações, né? Bom, a metodologia. O local de coleta foi a Fazenda Castres, que fica na região de Inhacolândia, no município de Corumbá. Foi feita também a localização, identificação e demarcação da mangabeira, utilizando-se GPS, imagem de drone de satélite do Google. E
anotar também a replicação para a metodologia da impermeabilização de tecido para capa de chuva. Foi segundo o senhor Severino, por meio de entrevistas. Bom, as mangabeiras foram localizadas em uma área na entrada da fazenda, próxima à rodovia 228. Nessa área foram demarcadas 35 árvores, a área do pequeno bosque. Ela corresponde a essa primeira imagem de satélite. Ela ilustra a área onde as 35 árvores foram identificadas, na região da Inhacolândia da Fazenda Castras. A área circulada em vermelho, ela possui essas 35 árvores e ela está ampliada na figura direita também. A metodologia da coleta e impregnação do látex, ele foi anotado por meio de entrevista com o senhor Severino. Ele é utilizado um corte de tecido específico, né, para confeccionar a capa de chuva, que é conforme realizado pela técnica pantaneira, que será utilizado como evidência do conhecimento resgatado. O primeiro passo é a coleta do látex. Ele escolhe uma árvore grande e jovem e na parte mais reta da árvore, desde o chão até a parte mais alta, ele risca-se um sulco na casca, de cima e embaixo, e faz um corte de 20 em 20 centímetros, de forma que fica parecendo uma espinha de peixe. Ele deixa uma panela grande no meio para aparar o látex de um dia para o outro. Para a confecção da capa, ele utiliza-se componentes de tecido de algodão, de 2 metros mais ou menos, cortado em forma circular ou conforme a necessidade do látex da mangabeira. E utiliza-se enxofre em pó. Bom, o procedimento é estender todo o tecido sobre uma superfície reta e aplicar uma camada fina e uniforme do látex sobre toda a superfície. Espalhar com um pedaço de madeira também, como espátula. E caso o látex ele esteja muito espesso, ele deve ser diluído com um pouco de água para ficar mais líquido. E após a primeira camada, passa-se a segunda camada, mas transversalmente a primeira. E depois a terceira transversalmente a segunda, assim cruzando elas. E ao final desse todo o processo, ele polvilha enxofre em pó sobre a superfície do tecido. E essa capa, ela, uma vez que ela foi impermeabilizada, ela não deve ser exposta ao sol por longos períodos, porque pode acarretar no ressecamento do látex. Bom, a discussão. Os resultados desse trabalho foram apresentados aqui, são preliminares. Apesar da proposta original do trabalho ele ser o resgate cultural, né, com a confecção de uma capa de chuva permeabilizada com látex, ele observou-se que ocorre risco de não haver sustentabilidade dessa atividade, pelo risco de perder árvores no processo da extração do látex, devido à seca, à falta de chuva. E assim, somente após melhor conhecimento sobre esses riscos, será deliberado para a confecção ou não do produto. Os métodos adotados no processo, eles não são os mais apropriados e produtivos também. Assim, a sangria realizada com um facão no tronco das árvores, ele pode exaurir a planta, interferindo em sua produtividade e sobrevivência. Uma vez que essa planta ela só pode ser sangrada somente 3 vezes, né? Diferente da seringueira, que é 60 vezes ao ano. E a área do bosque ela que foi identificada, ela é muito pequena em relação ao risco, né? Então, por isso não foi possível retirar todo o látex. O látex que foi retirado foi insuficiente. Bom, os dados, concluindo agora, os dados preliminares do presente trabalho, ele permite-se concluir que o conhecimento ancestral ele vem sendo resgatado, né? E
a necessidade da proteção das áreas do bosque, contendo as mangabeiras, eles pensando na multiplicação da espécie como forma de preservação, e assim visando o uso de frutos, né, e as demais partes da planta, como o caso do látex.